Muito bem, estamos de volta com mais uma videoaula aí de Java e dessa vez o assunto vai ser variáveis. Vamos tratar um pouco mais sobre variáveis e também leitura. Vamos fazer uma interação com o usuário, pedir para que ele digite valores e que imprima o resultado para a gente. Eu poderia aproveitar esse código aqui, mas eu vou criar uma outra classe chamada aula 2. Lembrando que por padrão do Java sempre se começa a primeira letra em maiúscula. Então, se fosse aula Java o nome da classe, eu teria que digitar assim, certo? As duas primeiras letras em maiúsculo. Como eu já tinha colocado um padrão de aula 1.java, vou deixar aqui como aula 2.java, certo? Então, clico, ele, logicamente, vocês podem ver que continua dentro do mesmo pacote, né? Nós criamos a classe dentro do pacote de comentários. A nossa classe chama-se aula 2. Vamos ter que ter um método principal, então a ideia cria pra gente, correto? E vamos lá. Então, vamos falar um pouco sobre variáveis. Eu posso declarar variáveis, por exemplo, IJ, Maria, João. Lembrando que em Java não se pode usar, em Java e em outras linguagens também, não é de costume, não se pode usar caracteres especiais, entre outras coisas, certo? Então aqui na realidade declaramos 4 variáveis, certo? Muito bem. Vou deixar apenas essas duas variáveis e o que nós vamos fazer? Eu vou pedir para que o usuário digite um valor e vamos imprimir no console o valor digitado pelo usuário, certo? Para isso, vamos ter que usar a classe Scanner. Então, eu digito SCA com S maiúsculo, porque é o nome da classe, Ctrl espaço e procuro Scanner Java útil. Percebam que ele importou essa biblioteca automaticamente para mim, certo? E o que eu faço? Dou um nome qualquer, aqui eu vou chamar de input, recebe new, aí eu dou um Ctrl espaço, pressiono Ctrl espaço e teclo Enter. Coloco logicamente o ponto e vírgula, que nós falaremos um pouco dele mais tarde, e aqui dentro eu tenho que passar uma outra classe chamada system.in. Prontinho, está declarado, já posso começar a usar. O que nós vamos fazer? Vamos solicitar então ao usuário para digitar um valor. Então eu coloco esse alt, né, teclo tab e peço que o usuário digite um valor inteiro, porque ali vocês perceberam que é inteiro. E aí o que eu posso fazer? Eu faço com que i receba input, eu digito só in, Ctrl espaço, aparece input, ponto, next, como estamos trabalhando com inteiro, certo? Então é aqui que nós vemos, se nós estamos lendo variáveis inteiras, correto? Aí nós vamos usar o next int. Vou copiar essas duas linhas, vou colocar que agora vai ser o J e vamos imprimir o resultado das variáveis. Vamos imprimir com system.out o valor da variável e vamos colocar para concatenar mais variável i, que foi o que o usuário digitou. Vamos melhorar, vamos colocar assim: o usuário digitou e o conteúdo da variável. Então vou aproveitar aqui a ideia para dar um Ctrl C, Ctrl V e colocar a variável J. Vamos rodar. Lembrando que se eu clicar aqui, ó, ele ainda está pegando, né, por padrão a aula 1. Então para a aula 2 eu vou ter que clicar com o botão direito em cima da classe, pedir para que executar um arquivo. Percebam que
Se eu digitar, está indo na linha de baixo, mas tudo bem. Eu dou um Enter, ele solicita o outro valor e vai imprimir. O usuário digitou 3 e o usuário digitou 5. É muito simples. Vamos tirar o LN somente para ter a leitura na frente. Deixa eu dar um Shift F6 de novo. Eu clico aqui embaixo. 5, 7. O usuário digitou 5 e 7. Como nós lemos os dois valores inteiros, poderíamos fazer uma soma. Então, para isso, declararemos mais uma variável chamada C do tipo inteiro e faremos com que ela receba I mais J. O que significa isso? Que o conteúdo lido que o usuário digitou pelo teclado, quando ele pressiona Enter, ele foi copiado para o espaço em memória da variável I. E o mesmo ocorreu com o J. Nós vamos pegar os dois conteúdos, vamos somá-los e vamos colocar dentro da variável C. Então, para ficar uma coisa mais bonita, vamos fazer uma concatenação. Então, vamos fazer assim: a variável I, sinalzinho de mais para concatenar, vamos colocar aqui dentro a string, né, que é um sinal de mais, vamos concatenar uma outra variável que é AJ, vamos dar um espaço aqui, vamos colocar no igual, mais o resultado da soma, que é aquilo ali, C. Vamos ver como é que fica a saída no console. Usando o Shift F6, colocamos 4, 7 e temos lá. Tá aí, certo? Eu poderia incrementar mais ainda aqui, eu poderia colocar o resultado de... Pronto. Então, deixa eu dar um Shift F6 agora. Ele rodou, eu pedi para digitar, tá lá, o resultado de 76 mais 7 igual 83. Isso foi a soma. Mas e se eu quisesse fazer agora uma subtração? Passaria e trocar o sinal aqui. Percebo que o cálculo está sendo feito nessa linha. Aqui está sendo feito o cálculo. Aqui não importa o que você digitar, aqui eu poderia colocar até isso, porque isso é simplesmente uma string, percebam? Eu posso digitar 3, 2, olha lá. Então essa string não faz sentido, por isso se um usuário estiver lendo, não vai ficar legal, né? Vai ficar sem sentido para o usuário. Então eu vou colocar negativo e coloco 2, 3, menos 1, correto? A mesma coisa ocorreria se eu quisesse fazer uma multiplicação. Então eu poderia colocar um asterisco que representa a multiplicação, e aqui eu posso colocar x, se esse x é só uma string mesmo. Se eu der um F6, eu posso fazer 3, resultado igual a 9. Da mesma forma eu poderia estar fazendo uma divisão, e aqui eu poderia estar trocando o sinal também. Shift F6 para compilar aqui mais rápido, um atalho. Então poderia colocar 2, 3, 2 dividido por 3 é igual a 0. Por quê? Porque é inteiro. Percebam, para vocês verem, percebam que vocês vão ver o seguinte: se eu rodar de novo e colocar 6 por 2, ele vai mostrar o valor correto. Mas o que será que vai acontecer se eu colocar 7 por 2? Percebam que deu 3. Muitos de vocês devem estar falando: poxa, tinha que dar 3.5, 3,5. Mas lembre-se que as variáveis aqui em cima são do tipo inteiro. Se são do tipo inteiro, ela não pode receber números de ponto flutuante, que são aqueles números que tem ponto e vírgula, certo? Eu posso ajeitar isso, claro.
Aí eu poderia estar retirando a variável C dali. Perceba que gerou um erro, porque a variável não foi declarada, né? Olha lá, não pode encontrar o símbolo variável C na localização que é a classe aula 2. Então eu posso declarar um double, por exemplo, double C. Agora sim, correto? Só que nós vamos ver agora o que vai acontecer na realidade. 7, 2, agora deu 3.0. Por que ainda continua acontecendo isso? Não deu 3,5, porque as outras variáveis continuam sendo do tipo inteiro. Vamos passá-la também para double. Só que se passamos para double, nós vamos ter que ler pontos flutuantes. Ctrl espaço. Então, estamos lendo double, ponto e vírgula. Vamos ler aqui também o double, ponto e vírgula, shift F6. Agora vamos digitar 7 e 2, temos 3,5. Agora funciona. Por quê? Porque as variáveis agora aceitam números de ponto flutuante. Lembrando que temos uma pequena exceção nas divisões. Não existe nenhum número na matemática, né? Inclusive em calculadoras. Vamos fazer até aqui um teste. Vamos pegar essa calculadora aqui. Vamos fazer 5 dividido por 0. A divisão por 0 não é definida, ou seja, não existe, certo? O nosso programa também vai dar infinity, dizendo que existe um erro. 3, 0. Olha lá, infinity. Por quê? Porque não existe divisão por 0. Nas próximas aulas nós vamos aprender como que vamos tratar esse caso, como podemos evitar que isso ocorra. Então nós fizemos soma, subtração, divisão e multiplicação. Agora vamos fazer mais, vamos pegar mais um caso, que seria o resto de uma divisão de inteiros. O que significa isso? Imagine, se eu pegar 7 dividido por 3, então, perdão, 7 dividido por 2, o que acontece? Vamos fazer 7 dividido por 2, isso aqui teria que dar 3,5. Porém, no resto de divisão de inteiro, se eu fizer isso aqui, ó, 7 dividido por 2 vai ser igual a 3. E o resto vale 1. Vamos comentar essa linha para não prejudicar o nosso código. Agora, e se fosse com um número par? Então vamos fazer assim: 6 dividido por 2 vai ser igual a 3. E o resto vale 0. Então, se a gente notar, percebemos que quando o resto resultar em 1, nós temos um número ímpar. Quando o resto resultar em 0, nós temos um número par. Então, percebam que eu com esse artifício eu consigo saber se o número é par ou ímpar através do seu resto. Vamos ver esse cara na prática. Vamos colocar 20x,y,c. Bom, a classe scanner está aí, digite um inteiro. Então nós vamos voltar aqui, como nós estamos agora trabalhando com inteiro, vamos colocar next int. Percebam aqui embaixo, ó, next int, certo? Então basta dar enter, ele completa para mim aqui a mesma coisa, next, e eu vou procurar inteiro, certo? Vou trocar logicamente as variáveis, porque está dando erro. O erro ocorre porque não existe variável i, não existe variável j. Então vamos colocar x, vamos colocar y, aqui vamos colocar x, sinal de porcentagem, y. Muito bem, aqui tem um pulo do gato.
o sinal de porcentagem não retorna porcentagem, ok? Retorna o resto de uma divisão de inteiros. Então, o que nós podemos fazer aqui para comprovar? Quando eu digitar para x um número, olha que vamos mudar aqui, digite x. Lembrando que eu não vou precisar da variável y, porque eu sempre vou dividir, sempre vou usar com 2, né? Igual nós fizemos aqui, nós pegamos 7 e dividimos por 2 e 6 dividimos por 2. Então, o que me interessa é somente o x. Se eu digitar o x como par, ele vai me retornar 0 em C. Se eu digitar 7, que é ímpar, ele vai me retornar o resto 1. Vamos ver isso aqui no console, no resultado. Então, vamos ver. Nós vamos colocar, abrir aspas, e eu vou colocar assim, x, usuário digitou. Aí eu coloco o mais, pego o x, coloco o mais de novo. Desculpa, gente, meu telefone tá tocando, um minutinho. X mais o resto vale, e coloco o valor de C, correto? Vamos ver o resultado aqui embaixo. Shift F6. Aí está pedindo para digitar x, se eu digitar 4, resto 0. Vamos melhorar isso aqui, vamos colocar um espaço, porque vocês perceberam que aqui foi digitado colado, certo? E não ficou bonito. Então, se o usuário digitou 4, 4 é par. Olha o resto, quanto que deu? 0. Então eu sei que 4 é par. Ou seja, eu ensino para a linguagem de programação, ela vai entender quem é par e quem é ímpar. Perceba que o usuário digitou 7, o resto vale 1. Isso ocorre para qualquer outro número que seja inteiro. Vamos pegar um exemplo aqui do 11, resto 1. Se eu pegar o 12, resto 0. Então sabemos, quando o resto for 0, eu sei que o número é par. Quando o resto for 1, eu sei que o número é ímpar. E o cara que me retorna, o caracterezinho da linguagem de programação, que me retorna isso, o resto de uma divisão de inteiros, é a porcentagem. Lembrando que porcentagem não faz porcentagem de verdade, não faz cálculos de percentagem. Ok, gente? Então, ficamos por aqui mais nessa videoaula aí, e a gente se vê numa próxima oportunidade. Valeu!